exercícios lá da aula sobre o iluminismo, né? Lá atrás, nós tivemos uma aula sobre iluminismo. Então é importante, aula 56, né? Acho, por aí, para que a gente possa voltar. O primeiro exercício dessa aula é esse aqui, ó. É sobre iluminismo. Eu não tenho certeza do número da aula, acho que é a aula 57, na verdade. Né? Mas é esse aqui, o exercício, ó. Começa falando sobre um filósofo inglês. Notem que ele viveu lá no século XVII e início do século XVIII. Ele pegou o comecinho só do século das luzes, né? Ele pegou apenas o comecinho do século das luzes. Oi, deixa eu ver aqui, peraí. Professor, não mandei para você. Ah, não tem problema. Não tem problema, Juliana. Pega a correção agora e se você tiver alguma dúvida, esclareça, tá? Pega a correção normal, aí depois você manda. E se restar alguma dúvida, você pode esclarecer aqui. Pode mandar sim, sem dúvida. Oxi. E se restar ainda alguma dúvida depois, manda por WhatsApp, se você não quiser manifestar sua dúvida aqui, tá? Não tem problema, não precisa nem ficar se expondo, não. O importante é acompanhar a matéria. Eu é que agradeço o seu interesse. Vamos lá. Então, John Locke, ele era médico e era também advogado, né? E um filósofo extraordinário. Ele é chamado de o pai do liberalismo, né? E, ao mesmo tempo, um dos precursores do iluminismo, junto com o francês René Descartes. René Descartes, né? Eles são, por assim dizer, né, os dois pés sobre o qual se assenta o iluminismo. Tem também Isaac Newton, né? Enfim, Newton, inclusive, disse: se enxergo longe é porque me apoiei no ombro de gigantes, né? Se referindo aí ao John Locke e ao Descartes. Né? Olha lá, se o homem no estado de natureza, ó, então já está dando aqui uma dica para a gente, né? Vamos sempre lembrar o estado de natureza e o estado de sociedade. O estado de natureza, para esses caras, é aquele em que o homem não tem família, em que o homem não tem uma religiosidade organizada, em que o homem é vítima da sua própria liberdade. Olha que interessante. Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, quer dizer, não todos são iguais, é uma igualdade total. Por que ele abre mão dessa liberdade? Por que ele vai abandonar o seu império e se sujeitar ao domínio e controle de qualquer outro poder? Então, por que o homem, é o Locke perguntando, né, lá no século XVII, em Londres, por que o homem não permaneceu, nós não permanecemos no estado de sociedade? O Thomas Hobbes, antes dele, lá no século XVI, nós já estudamos, nos disse porque se assim fosse, se estabeleceria o regime da guerra de todos contra todos, já que o homem é lobo do homem, e o mais fraco pode matar o mais forte. Né? Principalmente depois que o chinês inventou a pólvora, você pega o maior lutador de MMA do mundo, o Minotauro e o Minotouro, se você tiver uma arminha boa, você mata os dois. Né? Bom, vamos lá. Ele vai responder. Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza ele tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta. Olha lá. Então, o homem troca as incertezas da liberdade do estado de natureza, né? O próprio Sartre já diz isso, né? Nós estamos condenados à liberdade. Jean-Paul Sartre, filósofo francês do século XX, né? Estamos condenados à liberdade. E a gente não gosta muito da liberdade, né? A gente gosta que
a gente saiba bem o que fazer, que tenha previsibilidade. E a liberdade é tão imprevisível, né? É um negócio que a gente vive clamando por ela, mas quando a gente tem liberdade, nossa, tão triste. Bom, está constantemente exposto à invasão de terceiros. Por quê? Sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da igualdade e da justiça, né? Equidade, igualdade e justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado, no estado de natureza, né? É muito inseguro, porque essa propriedade ela pode ser tomada por alguém, né? Você simplesmente pode ser alijado daquilo que você tem. Não há punição. O proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. É a guerra de todos contra todos, né? Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. Não é sem razão que procura de boa vontade, ele não é forçado. O homem sente a necessidade de passar para o estado de sociedade, com outros que estão já unidos ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e da propriedade. Vida, liberdade e propriedade. Isso, inclusive, aparece lá depois na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Aparece até lá no documento de independência dos Estados Unidos, né? Bem, então, nós passamos do estado de natureza para o estado de sociedade, porque o estado de natureza, embora nos dê muita liberdade, não nos dá nenhuma segurança. E como dizia Thomas Hobbes, o que adianta você ser livre se você estiver morto? O que adianta você ser livre se você não pode aproveitar as coisas que a liberdade te dá? Né? Então, é importante entender isso. No raciocínio deles, nós abrimos mão de uma parte da nossa liberdade para poder ter segurança. Né? Bem, do ponto de vista político, podemos considerar politicamente, né, o texto como uma tentativa de justificar o governo, em que um manda em todos, como uma forma de proteção à vida, aos bens e à justiça. Né? O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à livre expressão, tá? A ideia da igualdade jurídica, né? Todos iguais perante a lei, o fim dos privilégios de nascimento. Tá bom? Então, esse é o pensamento do filósofo inglês John Locke, né? No livro, lá na coleção Os Pensadores, tem esse livrinho, né? É um livrinho chamado da Liberdade e do Governo Civil. Depois a questão número 2 é outra questão do Enem, que nos traz um trecho de Montesquieu, né? Um dos três mais importantes lá do iluminismo francês, juntamente com Voltaire e Rousseau. O Montesquieu é aquele que defende a divisão dos poderes, a divisão em três poderes, o equilíbrio e a autonomia entre os três poderes, dizendo que só o poder limita o poder. Vamos lá? Para que não haja abuso, o espírito das leis, porque ele diz que nós devemos viver somente sob o império da lei. Ninguém está acima da lei. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira, olha aqui, que o poder seja contido pelo poder. Então ele é anti-absolutista, né? Você se lembra que no absolutismo o, o rei concentrava todo o poder nas suas mãos, né? Tudo estaria perdido se o mesmo homem, quer dizer, o rei, ou o mesmo corpo de principais, um conselho de pessoas, tiranos, nobres, né? Ou mesmo o povo, então ele defende a democracia representativa, né? Exercesse esses três poderes. Quais são mesmo? O executivo, o legislativo e o judiciário. Ó,
É o princípio da divisão de poderes que existe até hoje. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente. Então, a independência do judiciário, a independência dos poderes, né? Certo? Para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente, né, ao mesmo tempo, tá? Então, ele propõe nesse livro a divisão e independência entre os poderes, para que possa haver uma liberdade no Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja, aqui, o estabelecimento de limites dos atores públicos. Vamos dar uma olhadinha nas outras, ó. O exercício de uma tutela sobre a atividade. Não é tutela, é equilíbrio, é harmonia. Consagração pela autoridade religiosa. Então, a autoridade religiosa iria, segundo essa alternativa, legitimar o governo. Ele não fala isso em momento nenhum, ao contrário. Concentração do poder nas elites técnico-científicas, né? Que seria a ideia da plutocracia. Ele diz que não, né? Ele diz que não, tá? Não tem que haver concentração de poder em lugar nenhum, tem que haver divisão do poder. Reunião das funções de legislar, legislativo, julgar, judiciário e executar nas mãos de um governante eleito. Não, né? Uma monarquia eletiva, ele fala sobre divisão de poderes, um poder limitando o outro, um poder fiscalizando o outro, como acontece aqui no Brasil hoje em dia, né? Por exemplo, o presidente decide alguma coisa lá, né? Aí algum cidadão que se achou prejudicado, ele vai até o Supremo Tribunal Federal, né, até um juiz, enfim, e pede para que aquele ato do Poder Executivo seja revisto, né, veja se não é inconstitucional, tal. E aí o Supremo se manifesta, tá bom? Então, da mesma forma, quando o Legislativo propõe um projeto de lei ou um projeto de emenda constitucional, né, se O que nem alguém sempre achar funciona, né, que aquilo professor? está errado, não funciona, né? Mas em tese, né, nós estamos falando de uma corrente filosófica. Se alguém se achar prejudicado, Verdade, verdade. pode apelar para o Supremo, né? Nós estamos falando em tese. Agora nós estamos passando já para a próxima aula, tá? Que é a aula sobre o período pombalino. Período pombalino. O Marquês de Pombal, vocês se lembram, ele foi o representante do despotismo esclarecido, né? Uma variante do iluminismo para países de burguesia fraca e Estado autoritário, tá? Vamos lá. Nem mesmo aqui, então, um texto, né, falando aí sobre ele, de um historiador, né, Nicholas Schreid. Nem mesmo o convencional sistema educacional introduziu os alunos nos avanços intelectuais daquele período. Na metade do século XVIII, os jesuítas e cuidavam, né, de educação. Aliás, até hoje, né, os jesuítas têm colégios maravilhosos. Tem um colégio lá no Ipiranga, o São Francisco Xavier, né, o Sanfra, que é jesuíta, é um colégio extraordinário. Daquele período, né, já estavam mantendo a educação nacional portuguesa há 200 anos. Então, desde o século XVI, praticamente quando a Ordem da Companhia de Jesus foi fundada, os jesuítas é que cuidavam da educação. O Marquês de Pombal foi lá e acabou com isso, né? Expulsou os jesuítas. Tentou estabelecer uma educação leiga, né? Não controlada pela religião, mas fracassou. Ele sustentava um programa de estudos muito arcaico. A Universidade de Coimbra, que existe até hoje, lá em Portugal, e que aceita a nota do Enem. Sabiam disso? A Universidade de Coimbra, em Portugal, aceita a nota do nosso Enem para ingressar lá. Aí você pode ser um estudante de Coimbra, olha lá, uma universidade milenar, né? Vamos ver.
A escola modelo de alta formação intelectual, a USP deles, né, educacional para os portugueses, baniu, olha que coisa, uma universidade, baniu os trabalhos científicos e não oferecia estudos em ciências naturais, física, química, biologia, por causa da influência religiosa. Para manter os trabalhos modernos escritos em línguas não clássicas, né? Francês, inglês, alemão, tinha que ser tudo em latim. O programa da universidade ainda usava exclusivamente o latim. Em 1746, o decano da Faculdade de Artes de Coimbra lançou um frustrante decreto proibindo qualquer, olha isso, proibia qualquer conclusão contrária ao aristotelismo. Quer dizer, imagina só, você chega a uma conclusão achando que o Aristóteles está errado, ele podia estar errado, e estava errado, né, muitas vezes, tá? E está errado, né, os livros dele estão errados em muitos pontos, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, ele diz que a Terra não é redonda, né? Aristóteles também diz que a mulher está para o homem, assim como o homem está para Deus. A mulher está um degrau abaixo na escala evolutiva em relação ao homem. A mulher é um homem incompleto. Isso está lá no Aristóteles. Né? É ridículo, mas não podia ir contra essas decisões, tá? Porque senão você ia despertar o pensamento crítico, né? Especialmente novas opiniões aceitas ou inúteis para o estudo das ciências maiores. Ciências maiores, filosofia, tá? Teologia, e as outras, então, eram ciências menores, né? Quer dizer, olha o atraso disso aqui. Enquanto os ingleses estavam pensando em fazer máquinas, equipamentos, máquina a vapor, ferrovia, os portugueses estavam preocupados em rejeitar Aristóteles. Como aquelas de René Descartes, que escreveu simplesmente o discurso do método, introduzindo o método científico. Esse Gassendi não sei quem é, honestamente. E Isaac Newton, pai da física moderna, entre outros. Tá? Então, Portugal estava se condenando ao atraso ao deixar os jesuítas controlarem sua educação naquele momento. A partir do texto e do contexto do período pombalino, que é o período Marquês de Pombal, do despotismo esclarecido, do iluminismo, responda. Segundo o autor, quais as influências que eram evitadas na Universidade de Coimbra do século XVIII? Então, primeiro, era evitada a produção científica iluminista que questionasse dogmas, verdades indiscutíveis, mesmo que elas não pudessem ser provadas cientificamente, né? Verdades indiscutíveis que não podem ser provadas cientificamente. Tá bem? Religiosos, dogmas religiosos, ou a lógica aristotélica, por mais que ela fosse limitadora, né? O Aristóteles é um gênio, é brilhante, mas você tem que contextualizá-lo, a Grécia da época dele, né? Não pode querer que o pensamento aristotélico seja válido para todos sempre. Ficar andando de japamala assim é tão gay, né? Olha lá. Como o Marquês de Pombal se posicionou diante do controle da Igreja sobre as questões educacionais e científicas em Portugal? Fácil, né? Ele tentou instaurar o regime leigo, né? O regime leigo, quer dizer, contratar cientistas, além de, no final das contas, expulsar os jesuítas, né? Tá? Então, ele priorizou a contratação de professores com formação científica e diminuiu, ou tentou diminuir, a influência da igreja dentro da universidade. Tá? Foram as ações de Pombal, chegando depois a expulsar os jesuítas. O que acabou só bagunçando, né? Porque é muito ruim você parar uma coisa e não ter nada para colocar no lugar. Quando você vai tomar uma medida drástica, né? Você tem que tomar essa medida considerando todas as variáveis, né? Todas as variáveis, tá? E aí sim você implementa um plano de substituição. Aqui, pessoal, vocês sabem que
Lisboa sofreu um terremoto, ó, em 1755. Sorte de Portugal, né, que nessa época o Brasil estava produzindo muitíssimo ouro, porque o Marquês de Pombal aproveitou para fazer uma reforma urbana lá em Lisboa, né? Teve o terremoto e depois ainda teve um tsunami em cima de Lisboa. E aí ele utilizou a urbanização racional. Ó, olha aqui, a urbanização racional, fazendo aquela, como é que se fala? Aquele plano urbano, né? Aquele plano urbano no centro velho de Lisboa, que foi atingido pelo terremoto e pelo tsunami, naquele planejamento que nós vimos lá da urbanização renascentista espanhola aqui na América, a famosa urbanização em tabuleiro de xadrez. Só que aqui ele não se inspira mais, né, na racionalidade renascentista, mas sim na racionalidade iluminista, né? Tá? A imagem é uma foto de satélite do bairro da Baixa Pombalina. Ó, então já tem uma referência ao próprio Marquês de Pombal aqui também, né? Baixa Pombalina. Peraí, deixa eu fazer bem retinho. E aqui. Também aqui. Pronto. A região foi completamente reconstruída. Olha que foto legal. Após o terremoto em 1755. Sobre o traçado urbano do bairro, podemos afirmar que, vamos lá, alternativa A, é uma obra de inspiração medieval. Não, né? Na Idade Média eram aqueles becos, aquelas ruas tudo estreitas, enroladas. Quando vocês viajarem à Europa para passar férias, em breve, ou fazer intercâmbio, visitem as cidades medievais, né? Os centros antigos das cidades medievais, lá da França, da Inglaterra, da República Tcheca. Vocês vão ver essas ruazinhas, tudo. Ô, professor, Oi, querido. a cidade onde se formaram os burgos era toda cheia de ruas assim, né? Foi por isso que gerou Exatamente. doenças por causa disso, né? Porque tinha esgoto a Isso. céu aberto, essas coisas. Sem planejamento urbano, exatamente. Tá? E boa parte das cidades europeias tem ainda uma parte histórica no centro delas assim, viu? Então é uma ótima visita que pode ser feita por vocês. E aí vocês me mandam um cartão postal de lá. Bom, então não é de inspiração medieval. Podemos perceber que os responsáveis pelo projeto respeitaram o traçado das áreas circunvizinhas. Claro que não respeitaram. Olha, nas áreas circunvizinhas, nós temos aquela tradicional, né, aquele tradicional arruamento português, se adaptando à topografia, né? E claramente isso aqui é uma mancha urbana diferente do que tem em volta dela. C. A obra possui claras influências do pensamento racional iluminista. Tá certo até aqui. Vamos ver o resto. Mantém um padrão retilíneo, certo? Organizado em quadras com um padrão quadrangular, né? Então, cada quarteirãozinho, no final das contas, forma um quarteirãozão. Por isso, essa é a correta. Não há, vou ver as outras duas, só para a gente refletir, né? Não há na obra um plano bem delimitado de espaços. Claro que há. Claro que há. Não há padrão geométrico. Né? Essa daqui não pode ser assinalada, né, gente? Pelo amor de Deus. Bem, a praça na margem do rio Tejo, que é o rio mais importante lá de Portugal, né? Tejo ou Tejo, né? Na parte inferior da imagem, não estabelece relação com o restante das ruas, pois possui formas geográficas distintas da ocupação e do espaço. Aqui ele está pedindo para você encontrar o rio Tejo, né? E aí nós vamos encontrar o rio Tejo aqui, né? Descendo, ó, tudo isso aqui é rio Tejo, tá? É, tudo isso aqui, certo? Então tem um canal aí, né? E é claro que tem relação, né? Tem um espaço aqui que está distante, tem uma super rua retilínea aqui, provavelmente um canal, então tem relação sim. Portanto, alternativa C. Depois nós temos aqui aquela aula de ontem, que foi sobre as rebeliões
emancipacionistas, né? A Inconfidência Mineira, fortemente influenciada pelos escritos iluministas, né? Mas também pela independência dos Estados Unidos e a Conjuração Baiana de 1798, que já se inspira na Revolução Francesa. O conceito de independência surge mais nítido em Minas Gerais, né? Fica mais claro para os mineiros, inicialmente, que há uma distinção de interesses entre Portugal e Brasil. A situação colonial pesa para esses homens proprietários, os colonos. Situação colonial, a exploração, os impostos, né? A opressão metropolitana. O problema é mais colonial do que social, tá? Mais colonial, exploração da elite por Portugal, do que social, a desigualdade. Eles não estão muito preocupados, inconfidentes, com a questão da desigualdade, da escravidão, nada disso. Eles estão preocupados com o excesso de impostos, né? Já na Bahia, na Revolta dos Alfaiates, em 1798, Conjuração Baiana, a inquietação é orientada por elementos de baixa esfera, de baixa extração, das classes mais pobres, tá? Lembra lá, né? Sapateiros, latoeiros, alfaiates, né? Escravos, tá? Então, os membros mais baixos lá da população de Salvador naquele momento, preocupados sim com a miséria, com a pobreza, né? E a revolução é pensada contra a opulência, né? Contra a desigualdade extrema, contra o escárnio dos mais ricos, né? O desprezo dos mais ricos para com a miséria dos mais pobres. E aí o problema, lá na Bahia, é mais social do que colonial. Há uma preocupação maior com a questão da pobreza do que propriamente com a situação política, né, do Brasil ou de Salvador. A partir do texto, compare a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana quanto às suas motivações iniciais. Então tá. Ó, manifestação mineira, provocada pelos impostos, tá? Principalmente pela derrama, né? Pela derrama, certo? Então eles já tinham bandeira, eles já tinham projetos sobre o que fazer quando a região de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo se separassem de Portugal, né? Etc, etc. Então aqui nós temos a inicial, né? Cobrança, queda de arrecadação, orientação... Conjuração baiana, a conjuração baiana tem elementos sociais ligados à fome e à miséria, tá? Então, no caso dos colonos de Minas, então é uma revolta de colonos, né? Lembra? Colonizadores, colonos e colonizados. Nós sempre falamos disso, hein? Tá? Então, aqui nós temos, em Minas, uma revolta dos colonos. E, na Bahia, uma revolta dos colonizados. Tá? Então, esses aí são as motivações iniciais. Ok? Exercício número 2. É característica comum das 3 últimas rebeliões do período colonial a Inconfidência Mineira de 1789. Então, que é comum, né? A Conjuração Baiana de 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817, em que já na época não está na apostila, né? Na época do período joanino, 1817, né, quando Dom João já está aqui no Brasil, a cidade de Recife, que tinha se rebelado, ela é cercada pelo general Avilés e a revolta, né, a insurreição pernambucana, a Revolução Pernambucana é rapidamente derrotada, né? Os recifenses, né, ficam lá. Recife é uma ilha, né? Então eles ficam lá isolados, tá? E a fome, a doença acaba levando eles à rendição. Bem,
As três sofreram influência de ideais políticos externos, franceses e americanos. Então, a Inconfidência Mineira americana, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, ideais franceses ligados à Revolução Francesa. Tá? Bom, terem sido conduzidos pelos mesmos grupos sociais? Não, né? A gente já viu que, por exemplo, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana são ligadas aí à elite e aos mais pobres, respectivamente. E a Revolução Pernambucana também, né? Ela tem o grupo da elite desencadeando a revolta e depois abandonando essa revolta e deixando os pobres sozinhos para lutar. Possuírem como objetivo a extensão do movimento para todo o território brasileiro. Não. Elas eram separatistas, todas as três. Elas não queriam todo o território, não. Terem ocorrido em locais de economia agrária exportadora. A Inconfidência Mineira não era agrária exportadora, né, pessoal? Tá? É uma área de mineração. Então não pode ser considerado uma área agrário-exportadora, tá? De mineração. Pretenderam organizar o mesmo tipo de governo? Não. A Inconfidência Mineira queria uma república controlada pela elite, a Conjuração Baiana uma república controlada pelo povo, e a Revolução Pernambucana nem chegou a pensar exatamente num projeto político. Então, a correta é a E. Pronto. Com isso, nós conseguimos zerar novamente as nossas correções, né? As correções comentadas, então, novamente ficam zeradas. Semana que vem, na aula da quarta-feira, nós vamos acompanhar, primeiro, aquela aula sobre independência dos Estados Unidos. E depois, na quinta-feira, nós vamos ter a aula sobre a Revolução Industrial. Tá bom? É isso. Sem lição, fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilinhos. Depois eu vou pedir uma tabela sobre esses assuntos aí, mas por enquanto apenas fiquem tranquilos. Mandem para mim a lição de geografia. Essa é muito importante, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição sempre no celular. Namastê. Até terça-feira. Bom feriado para vocês. Até terça-feira, professor. Bom feriado. Tchauzinho. Tchau, Bruno. Tchau. Bom feriado.